palavra que está em Mateus 24, versículo 35. Mateus capítulo 24, versículo de número 35. E Deus abençoe a todos que aqui conseguiram chegar nessa noite, aqueles que nos assistem através do canal Ebenezer Oficial. Que Deus abençoe seu lar, a sua casa, a sua família, e que Deus possa continuar derramando bênção sobre a face da terra através da palavra que tem sido ministrada neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus 24, 35. Quem encontrou, diga amém. O versículo diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Senhor Deus e eterno Pai, nós te damos graça mais uma vez pela palavra santa e gloriosa do Senhor. E nesta noite o Senhor possa nos cobrir com teu sangue puro carmesim, repreendendo e quebrando todos os embaraços, todos os laços. Nos cubra com teu sangue, nos protegendo e nos revestindo, livrando-nos de todas as setas, de todas as afrontas do inimigo. Senhor, coloca os teus anjos acampados aqui neste lugar, em cada canto dessa igreja, aqui no altar, na entrada da igreja. E que o Senhor possa, ó meu Deus, aleluia, abrir os bons tesouros e usar esse servo do Senhor que aqui está diante da tua presença como pó, barro e cinza que sou, mas o Senhor, meu Deus, é grande, é poderoso para fazer todas as coisas. Por isso, toma direção nessa noite, e aonde esta palavra chegar, que chegue a esperança, chegue o avivamento, chegue o despertamento, que o Senhor de forma extraordinária fale com esta mulher, com essa criança, com esse obreiro, com essa pessoa que nos ouve agora, que nos assiste agora, e que o Senhor seja mais uma vez glorificado. É o que nós te pedimos, Pai, te adoramos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Deixe tomar o seu lugar. É interessante, a palavra de Deus vem nos falar, Mateus 24, 35, e o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós observamos aqui, que Deus avisou e se cumpriu. Jesus, ele falou acerca de tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Agora, pode haver mudança de comportamento das pessoas? Pode haver pessoas agindo de formas contrárias à palavra de Deus? Também nós vemos que acontece todos os momentos, todos os dias. Mas a palavra que ele ministrou, a palavra que ele pregou, a palavra que um dia julgará grandes e pequenos, esta palavra não passa. Jesus falou acerca de muitas coisas. Enquanto ele esteve com os seus discípulos, Jesus falou sobre as dificuldades que a igreja enfrentaria no final de todas as coisas. E nós entendemos que esse tempo nós estamos vivendo ele. Um tempo onde as pessoas têm dado muito trabalho, enquanto na verdade deveria fazer a obra de Deus. É interessante que o que Deus avisou, ele cumpriu, porque a palavra dele se cumpre a todos os instantes. Mas nessa noite eu quero falar sobre um assunto também que tem sido algo que tem acontecido no dia de hoje, a questão da inconstância. Nós vivemos momentos de muitas pessoas inconstantes. A Bíblia vai dizer no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5 a 8, olha o que diz, ouça aí a palavra do Senhor. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança o seu rosto, e se lhe há dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançado de uma parte para outra.
Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É a palavra do Senhor se cumprindo. Nós observando, a Bíblia diz que nós temos que ser permanentes, constantes. Então Tiago aqui está dizendo que a igreja do Senhor, o homem de Deus, a mulher de Deus, quem serve ao Senhor, precisa ser persistente, perseverante, insistente naquilo que vai fazer, principalmente na obra do Senhor. E ele vai dizer que aquele que não tem perseverança ou persistência, é inconstante, ele é comparado com a onda do mar, que bate de um lado para o outro e não tem instabilidade. E muitas pessoas estão vivendo essa realidade. Muitas pessoas não têm tido firmeza no compromisso com o Senhor. Muitas pessoas estão vivendo de baixos e altos e não têm estabelecido a vida diante da presença de Deus e dos compromissos que foram levantados para que cada um faça uma parte. Agora é interessante que o versículo vai dizer uma coisa. No versículo 7, diz assim: não pense tal homem que ele receberá do Senhor alguma coisa. Há pessoas que não saem do lugar que está, não cresce, não desenvolve, porque a Bíblia diz que aquele que é inconstante, ele não receberá nada de Deus. Porque a promessa do Senhor é para quem persevera, é para quem insiste, é para quem não desiste, é para quem segue avante e não retrocede. Mas o Senhor Jesus, o nosso Deus, avisou e está se cumprindo essa palavra. Tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje. A introdução vai dizer o seguinte: a inconstância é a característica de alguém que é inconstante, ou seja, falta perseverança, falta firmeza. Isso é uma pessoa inconstante, ele não persevera, ele não tem firmeza. Que tipo de fé é a nossa? E em que estamos embasados? Estamos firmados na rocha ou na areia? Porque servir a Deus, nós falamos aqui muitas vezes que não é fácil, mas também não é impossível. Todos podem servir a Deus e andar na presença dEle, mas é necessário, para que haja uma firmeza, uma estabilidade, para que haja firmeza e perseverança, é preciso que haja para a igreja do século 21 algo chamado compromisso. Compromisso. As pessoas gostam de fazer a obra de Deus de tempo em tempo. Já viu aquelas pessoas que vêm na igreja e parece ser aquelas pessoas, diz assim, esse aí vive fases. Tem hora que ele está lá em cima, animado, profetizando, falando de Deus, daqui um pouco está no mundo. Some da igreja, some das atividades, deixa as responsabilidades de lado. Essas pessoas são inconstantes, é o que Tiago estava dizendo, era o que Jesus estava falando acerca da tua palavra, que os tempos chegariam aonde pessoas seriam inconstantes na obra de Deus, pessoas dariam trabalho para que a obra pudesse crescer, muitos estão paralisados dentro dela. E nessa noite o Senhor vem falar ao nosso coração que é momento da gente despertar. A inconstância tem sido o grande mal que tem atingido a humanidade. Ela não permite que experimentemos a grande beleza da perseverança. A inconstância, quem vive inconstante, jamais vai experimentar ser perseverante. Eu sou inconstante, então você jamais vai experimentar e saber o que é ser perseverante, o que é ter firmeza.
Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 12, versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Perseverai na oração. Alegrar na espera não é fácil. Alegrar enquanto se espera receber algo de Deus não é brincadeira. Mas a Bíblia está dizendo: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Não é fácil ser paciente enquanto estamos sendo atribulados. Mas a Bíblia diz, para concluir: mas perseverai na oração. Persevera, fica firme, porque isso lhe dará vitória. Efésios 6:10 fala da armadura, e ele diz: e havendo feito tudo, ficai firme. E aí, irmão, como é que você está? Estou igual prego no angu. Tem uns irmãos que falam bem assim. Estou igual um edifício, é igual um castelo de areia a minha vida com Deus. Sou igual uma folha seca, o vento leva para onde quer. Jesus falou que esse tempo chegaria na terra. E esse tempo nós estamos vivendo ele hoje. O que é de pessoas que falam e não cumprem, não são poucas. O que é de pessoas que faz compromisso, entre aspas, porque quem faz compromisso cumpre. Na verdade, essa pessoa fala da boca para fora, fala aquilo que o coração dele está cheio, mas não cumpre com o compromisso que fez. E hoje o reino de Deus tem sido escandalizado por esse tipo de gente, que uma hora é crente, uma hora é descrente, uma hora crê e a hora não crê, uma hora está na igreja, uma hora está no mundo, uma hora está fazendo a obra de Deus, uma hora está fazendo a vontade de Satanás. Sabe o que é isso? Jesus falou e está se cumprindo. Vai cumprir tudo o que ele falou, tem que cumprir. Mas ainda adiante vai dizer o seguinte: a inconstância também é responsável para nos paralisar e nos travar. A pessoa inconstante, ele vai viver paralisado e travado. Porque quem não tem perseverança não cresce, não evolui. E é por isso que nós estamos vendo Oséias 6:3 dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muitos começaram bem e pararam, mas nessa noite o Senhor está dizendo e falando comigo e com você: persevera naquilo que você foi chamado. Não abra mão do seu ministério, não abra mão da sua família, não abra mão do seu sonho. Você precisa acreditar naquilo que você tem buscado diante do Senhor. Mas vai receber de qualquer maneira? Não, é preciso perseverar, é preciso insistir, ainda que venha sangrar. Não pare. E enquanto muitos na igreja estão sem ter estabilidade, muitos lá fora demonstram o que é ser perseverante e vencer na vida. E nós nessa noite estamos vendo, a Bíblia ordena: cresçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você cava, mergulha nesse oceano, mais coisas você descobre. Jesus é como o oceano, como o mar. Quanto mais você aprofunda, mais pérolas de valor você vai encontrar nele, mais coisas lindas você vai encontrar. Assim também é como a mina: quanto mais ela é escavada, mais possibilidade há de você achar um grande tesouro. Aquele que está na mina caçando uma pedra de valor, ele não sabe o que ele vai encontrar, se vai demorar um dia, se vai demorar um mês ou um ano, mas a perseverança é que faz eles vencer. Quando eles menos esperam, encontra a pedra de valor. Sabe por que muitos crentes já voltaram para trás, já estão lá no mundo? É porque não perseveraram na presença de Deus. Mas nessa noite o Espírito Santo, através da palavra, está dizendo: Deus avisou e se cumpriu, e muitos não estão percebendo que Jesus vai voltar. Jesus está às portas, igreja. Ele está voltando. Quanto de nós começamos algo e paramos pelo meio do caminho?
Você que está me assistindo, talvez você começou algo e parou. Desistiu, não dá mais. Pastor, mas tu fala isso porque não sabe o que eu passei. Não importa se foi perseguido, se foi massacrado, não importa, porque Jeremias foi perseguido, foi lançado na caverna, foi lançado no poço, foi preso, foi algemado, mas não deixou de adorar o Senhor, ainda que em momento pensou em parar, mas não parou e Deus o honrou. Sabe o que é isso? Perseverança. Nós vivemos tempos difíceis, aonde não pode ninguém passar, um vento que escandaliza, desmaia e diz, meu Deus, e fica agindo como se fosse um coitado. Ei, Jesus não tem compromisso com covarde, Jesus só tem compromisso com um crente valente. Não é crente que caça briga com o irmão não, que fala mal da vida do irmão, que manda mensagem para agredir o irmão não. É crente que ora, é crente que busca, e é crente que diz, aconteça o que acontecer, o meu lugar é na presença de Deus. O Senhor te chamou para ser esse crente valente. Mas quantos deixaram pelo meio do caminho? Quantas pessoas, um exemplo aqui, fala assim, este ano, nós estamos vencendo o ano agora. Faltam poucos dias para que nós venhamos adentrar o ano de 2021. Aí as pessoas chegam, faz propósito na virada do ano. Só faz propósito, mas não cumpre. Não adianta se não tiver compromisso. Já imaginou, as pessoas falam assim, esse ano eu vou ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Aí começa, dentro de um mês ele para. Nunca conseguiu ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, porque falta compromisso. A barriga doeu, fulano morreu, fulano mudou, não importa, irmão. É rindo, é chorando, é com sol, é com chuva, é com vento, é sem vento, é com alegria, é com tristeza, é com dor, é sem dor. O nome dele continuará sendo glorificado na vida de quem não é. Porque muitos é inconstante. Muitos começam a fazer um curso e desiste. No texto que nós lemos aqui, no texto de Tiago, diz o seguinte, a Bíblia ensina que todo homem constante não receberá nada. Diga para o seu irmão, nada de Deus. Pastor, não sei o que acontece, eu não recebo nada. Talvez seja por causa da inconstância. Deus avisou e está se cumprindo. Deus avisou e está se cumprindo. E muitos não querem perceber isso. Porque há uma grande luta, a igreja primitiva sendo açoitada, sendo perseguida, adorando o nome do Senhor. Muitos foram mortos, como Estevão, como os discípulos, apóstolos de Jesus. Mas a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus, e eles cresciam e evoluíam todos os dias. Mas hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas não querem mais pagar preço. O povo antigamente fazia tanta coisa com pouco recurso que tinha. Hoje a igreja do século 21 tem tanto recurso e faz tão pouco. Sabe por quê? Muitos querem ficar acomodados, muitos querem ficar paralisados nos seus confortos. Ninguém mais quer pagar o preço, ninguém mais quer buscar a presença, ninguém mais quer permanecer firme naquilo que Deus o chamou. Então não recebe nada. Nós vamos ver alguns pontos importantes para que seja quebrado com esse espírito de inconstância na vida das pessoas, nas nossas vidas. Olha bem, entender que a inconstância não é responsabilidade de Deus ou das pessoas. Entenda que a inconstância não é responsabilidade de Deus e nem das pessoas. É algo nosso. O compromisso com a obra que Deus tem, Deus fala no meio da comunidade, Deus fala no meio da igreja, fala, mas Deus tem compromisso com cada um de nós aqui. Deus não chamou, e quando Ele for chamar para adentrar nos
portais celestiais não vai dizer assim, entra tudo, não, vem um por um, vai entrar nome por nome, e receberá do Senhor o galardão merecido. Então entenda isso e coloca no teu coração. O que adianta viver dentro da igreja e não fazer nada dentro dela? O que adianta ver pessoas sendo salvas e libertas e nós não estar cooperando para com que isso esteja acontecendo? Por quê? Porque nós somos inconstantes. Um dia eu quero, um dia eu não quero, um dia eu vou, outro dia eu não vou. Tem pessoas tão inconstantes nos dias que estamos vivendo, e Jesus falou que o amor de muitos esfriaria. Ele falou e está se cumprindo hoje. E muitas pessoas tão inconstantes que ele está dentro da igreja e perdido dentro dela, não sabe as programações da igreja, não sabe quem é o crente que se converteu na igreja. Ele olha assim, quem é esse fulano? Eu falei, irmão, esse aí é fulano que aceitou Jesus. Uai, não sabia não. Sabe o que é isso? Está dentro da igreja, mas está descompromissado com a obra do Senhor. Por quê? Porque é inconstante e é descompromissado com o reino de Deus. Tem compromisso com o trabalho, tem compromisso com o mundo e todas as coisas, mas não tem compromisso com o principal, que é o reino de Deus. E nós precisamos assumir esse compromisso. Então entenda que a inconstância é responsabilidade, não é responsabilidade de Deus e nem das pessoas. Lamentações 3:39 diz assim: como pode um homem reclamar? Olha só uma pergunta: como o homem pode reclamar quando ele é punido pelos seus pecados? Como é que alguém vai reclamar quando ele é punido pelos seus próprios pecados que estão cometendo? Não tem como. Aí não adianta eu querer transferir a responsabilidade do pastor Roberto para o pastor Cairo. Não adianta eu querer transferir a responsabilidade minha para o irmão Douglas. Não adianta o irmão Douglas transferir a responsabilidade dele para o irmão Kleber. Sabe o que é isso? Cada um prestará conta diante de Deus. Então a Bíblia é clara quando está dizendo em Lamentação: como pode um homem reclamar quando ele é punido pelos seus pecados? Não tem como ele falar nada. E a Bíblia é clara quando ela diz de que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios delitos e pecados. Não está dando certo, é porque falta compromisso. Não está crescendo, é porque está faltando constância, perseverança. Não está prevalecendo, é porque algo ainda precisa ser mudado. E esse ano que está findando foi um ano de pandemia, aonde a culpa toda está na pandemia. É coronavírus, é culpado de tudo, mas na verdade a igreja vem adormecida há muito tempo, e agora ela precisa ter a oportunidade de se despertar, porque Jesus avisou isso, Deus avisou, e vai se cumprir o que Ele está falando, queira ou não, porque vai passar os céus e a terra, mas a palavra não vai passar. Não vai, não passa. A palavra de Deus não pode passar. Deus não aceita assumir responsabilidades que não é dele. Muitos planejam os seus próprios projetos. Muitos estão planejando os seus próprios projetos. Faz uma oração egoísta e depois culpa Deus pelo fracasso. Muitos estão planejando seus próprios projetos. É assim que acontece, faz oração, uma oração egoísta, e depois quer culpar o quê? Deus pelo fracasso. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? A falta de direcionamento, a falta de compromisso, porque muitos querem agir segundo a sua sabedoria, e a Bíblia diz lá no livro de Tiago: quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente a quem pede. A responsabilidade da nossa inconstância também não é das pessoas. Não adianta projetarmos a culpa dos nossos fracassos nos outros. É o que eu acabei de dizer. Não adianta. Se eu não estou prosperando, não estou evoluindo, não está dando certo, o problema está em mim. Não está em fulano nem em. Ah não, a igreja não cresce, é por causa de ciclano. Não, é por causa minha.
Eu é que sou o problema. Quem é o líder da igreja sou eu. Então eu é que preciso mudar. Eu é que preciso me posicionar e ver aonde é que precisa ser acertado. E cada um entre si tem responsabilidades. Cada um de nós precisa assumir essa responsabilidade, ser verdadeiro e dizer: Pai, eu preciso melhorar. Eu preciso ser perseverante na tua obra. Eu preciso ser mais constante nos trabalhos. Eu preciso, ó Pai, render mais aos teus pés em oração. Eu preciso, meu Pai, me humilhar mais diante da tua presença. Eu preciso ler mais a palavra do Senhor. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso buscar mais na tua palavra. Porque na verdade eu sou apenas um obreiro, mas estou vazio. Eu sou apenas um crente, mas estou distante da tua presença. Mas nessa noite o Senhor está dizendo que aquele que é constante, é perseverante, vai desfrutar dos frutos. Não adianta nós projetarmos a culpa do nosso fracasso nas outras pessoas. Romanos capítulo 14 vai dizer assim: assim cada um prestará contas a Deus. Assim cada um prestará contas a Deus. Se nós perdermos o ânimo ou a paixão em fazer algo e desistirmos, a culpa é nossa. Eu deixei de fazer porque fulano me perseguiu. A culpa é nossa. Se nós perdermos a paixão, o amor pela obra de Deus e abandonarmos a obra, não queira culpar ninguém, não queira acusar ninguém, porque a culpa é nossa. Só perde quem retrocede, só para quem quer, mas quem quer perseverar, não importa a luta e nem a dificuldade, ele vai continuar firme na presença do Senhor. Os discípulos podiam parar e não pararam. Jó podia e tinha razões para parar e não parou. E por que nós somos melhores do que os homens e as mulheres do passado que perseveraram e alguns foram mortos por não desistir? Entenda. Segundo ponto importante: baseie suas decisões no compromisso e não no sentimento ou nos desejos. Você precisa basear as suas decisões e o seu compromisso, não nos sentimentos ou desejos. Eu estou sentindo, agora é a hora. Não faça isso. Mas eu estou num desejo tão grande de fazer esse trabalho. Não faça isso. Não baseie o seu compromisso com os seus sentimentos e desejos. Porque a Bíblia vai dizer em Jó 22, 28, o que você decidir se fará, e a luz brilhará no seu caminho. O que você decidir se fará, e a luz brilhará no seu caminho, ou seja, vai dar certo. Se você projetou em nome de Jesus e tem compromisso com aquilo que você vai fazer, vai acontecer, o milagre vai chegar, a bênção vai ser concluída e você vai adorar e glorificar o nome do Senhor. Então o que a gente precisa ter nesses dias, que Jesus falou que a frieza, a mornidão, a palavra está se cumprindo, o que nós precisamos ter na obra de Deus é compromisso. Compromisso é o que a gente tem que cumprir, mesmo sem sentir vontade ou desejo. Compromisso é você fazer sem sentir vontade ou desejo. Por exemplo, eu não quero ir trabalhar, mas você vai, porque você tem um compromisso.
eu não quero ir trabalhar, não estou sentindo vontade nem desejo de ir à escola, mas você vai, porque você tem compromisso. A inconstância demonstra a falta de compromisso. Porque nós trabalhamos, nós corremos no dia a dia, lutamos, fazemos de tudo com compromissos aí no mundo secular lá fora. E por que para Deus nós não vamos ter estabilidade, firmeza, constância? Você chegou cansado, você talvez chegou aqui nessa noite, não tinha nem vontade de vir no culto, nem desejo, mas o compromisso te trouxe aqui. E nós precisamos pedir a Deus, quem honra o compromisso vence a inconstância. A inconstância é vencida quando você cumpre e honra o seu compromisso. Então, se você é inconstante, você jamais vai experimentar a perseverança. Mas se você perseverar, você vai honrar todos os compromissos que você tem para honrar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Agora veja bem, Moisés está diante do mar. Êxodo 14, versículo 15. O que Deus vai fazer? O povo é inconstante, porque quando atravessa o mar vermelho e entra no deserto, o povo começa a murmurar. O povo está olhando, Deus cria a situação para que Faraó não se aproxime. Mas Deus vai olhar e dizer o quê? Por que clamas a mim? Ordena ao povo que marchem. É momento de responsabilizarmos e começarmos a parar de clamar, falar e começarmos a tomar a atitude que vai demonstrar o compromisso que cada um tem. Não adianta simplesmente crer em Deus, ter fé, eu tenho fé em Deus, se não tem compromisso. E esse ano foi um ano difícil, mas que o ano que vem Deus nos dê a oportunidade de fazer aquilo que nós não fizemos nesse ano. Que Deus venha nos dar a oportunidade de realizar obras que não conseguimos realizar no ano em que nós estamos vivendo. Porque a verdade é essa: se o povo não marcha, o mar não vai se abrir. Tem que marchar, tem que comprometer, tem que trabalhar, tem que continuar ativo, porque senão não prospera. Entenda que as fraquezas e falhas vão acontecer em nossa caminhada. É importante entender isso, que as fraquezas e falhas vai acontecer na caminhada. Por quê? Porque Deus avisou e se cumpriu. Está na palavra de Deus, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Somos dotados de falhas, fraquezas, mas a Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados todos os dias. Nós estamos recebendo do Senhor a graça que nos dá direção para que nós possamos vencer os nossos maiores obstáculos através da nossa fé. Friezas e falhas são consequência da nossa humanidade. Friezas, falhas fazem parte da nossa vida, sim. Somos seres humanos, não podemos ficar nos martirizando ou com um sentimento de autopiedade todas as vezes que falhamos. Tem gente que é assim, ele fica autoflagelando a sua vida. Tem pessoas que ele acha que tudo que acontece, ele é um coitado. Ele agora não pode fazer mais nada. Eu errei, agora não tem mais jeito. Não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus tem para cada um de nós que estamos aqui. O que Deus quer que cada um de nós venhamos entender que fraquezas e falhas são consequência das nossas vidas como seres humanos. Não há perfeitos aqui.
Somos dotados de falhas e fraquezas, e nós aprendemos todos os dias com o Senhor. Tem pessoas achando que é perfeito, quando na verdade ele não entendeu ainda que ele não consegue chegar à perfeição, senão pela graça de Deus. É interessante a autopiedade. As pessoas gostam de ficar lamurando, pessoas gostam de ficar dando uma de coitadismo dentro da obra. Ai pastor, ai fulano, ai ciclano, aconteceu comigo, não acredita. E o outro também tem o mesmo sentimento e vai falar a mesma coisa, vai incentivar a pessoa a ficar caído. Coitado do irmão. Mas o verdadeiro crente é aquele que chega com a palavra e diz: irmão, você errou, levanta, segue na jornada, porque dos seus pecados ele não se lembra mais. Ele quer te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Não adianta esse espírito de autopiedade todas as vezes que nós falhamos. Sabe o que acontece quando a pessoa tem esse sentimento? Isso afasta o indivíduo das suas próprias capacidades. Pessoa que tem esse sentimento, ele não consegue evoluir o que ele tem dentro dele. Ele vai começar a regredir de forma que ele não vai conseguir demonstrar suas próprias capacidades ou virtude. Todos que estão aqui são dotados de habilidades. Todos que estão aqui podem fazer. Não existe agora, eu quero fazer, mas se eu não me esforçar para fazer, eu não vou aprender nada. Eu quero ser um pregador, mas se não ler a Bíblia, se não buscar, se não vir na escola dominical, se não vir no culto de terça-feira, se não sentar para aprender, não tem como ensinar depois. Eu quero ser um instrumentista, mas tem que ralar, tem que estudar, tem que fazer aula, tem que correr atrás. Eu sou um fulano, eu sou um ciclano. Tudo na vida nós precisamos correr atrás. A igreja quer crescer, quer ser cheia do Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas não ora, não consagra, não lê a Bíblia, não faz nada. Como é que o Espírito Santo vai batizar uma pessoa desse jeito? Nós estamos falando, são pessoas inconstantes, que querem e na mesma hora não querem mais. Sabe por quê? Não quer pagar o preço. Quando a luta chega, foge. Quando a luta, os inimigos se levantam, ele retrocede. Mas o verdadeiro crente, ele persevera, ainda que eram 500, agora só tem 120 no dia de Pentecoste. Mas eles não arredavam o pé, porque eles continuavam dizendo: a promessa vai cumprir, a promessa vai cumprir. Eu não sei quantas pessoas estarão firmes quando a trombeta soar, mas eu sei que um grupo de pessoas ainda estarão dizendo: ele vai voltar, e eu não abro mão da minha fé. Eu vou continuar glorificando a Deus, eu vou continuar aprendendo com cada deslize. Essa é a verdade, igreja. Deus falou e isso se cumpriu, e nós estamos vendo isso acontecer na atualidade de hoje. Agora veja bem, se nós olharmos aqui, nós vamos ver aquele moço do tanque de Betesda, o paralítico que tinha 38 anos. Quando Jesus vem para ele, ele tem esse sentimento de autopiedade. Aí ele vai dizer: é porque não tem ninguém. E quando eu estou aqui há 38 anos, Jesus, aí quando eu vou lá, já entrou alguém na minha frente. Olha como é que eu estou, 38 anos, e Jesus olhando para a cara do camarada. Já viu crente assim? Entraram na minha frente. Estou aqui há tanto tempo e nunca cresci. Fulano chegou, já está lá na frente. Fulano já foi enviado para a congregação, está fazendo trabalho. Deus está honrando, e Jesus só olhando. Jesus olha para ele e diz: tu crê que o milagre hoje chegou na sua vida? Chega, não quero ouvir mais nada. Levanta, toma a sua cama, vai embora. Sabe o que é isso? Sentimento de autopiedade.
Tem muita gente vivendo, e eu vou te dizer uma coisa, eu já falei aqui, a promessa de Deus, as bênçãos de Deus não é para coitado não é para coitadinho não, a bênção de Deus está em Mateus capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque estes serão fartos, a bênção de Deus é para quem tem fome, é para quem tem sede, é para quem corre atrás, é para quem vai à luta, é para quem não desiste, é para quem não volta atrás e sempre está dando glória. Tem essas pessoas aqui nessa noite, dão glória. Aleluia! A bênção de Deus é para quem é perseverante. Agora, todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Existem pessoas aqui que se esforçam e estão vencendo porque perseveram, tem firmeza no que faz. Coisa difícil é trabalhar com gente que é inconstante. Além dele não receber nada, ele ainda não deixa muitos receber. É o que Tiago estava dizendo. Não fique pensando esse tipo de homem que Deus vai fazer ou vai lhe dar alguma coisa. Nem faz e nem deixa os outros fazer. E Deus nessa noite está dizendo para mim e para você que é momento e que Deus está aperfeiçoando nós aqui a cada dia. Por quê? Porque Filipenses falou aqui no capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra aperfeiçoará, vai aperfeiçoar a obra. Ele é o Senhor até o dia de Cristo. A vida do crente, pastor divino, pastor Jefferson Alves, é como nascer da aurora, vai clareando, até que seja um dia perfeito. Sabe qual o dia que nós vamos encontrar a perfeição? É o grande dia que esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, é a hora que esse corpo mortal se revestir de imortalidade e subir no arrebatamento, no rapto, e se encontrar com o Senhor nos ares. A Bíblia vai dizer que ali nós seremos perfeitos como Ele é. Nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos aprendendo todos os dias. Essa luta, essa prova, essa dificuldade, esse erro, essa falha, mas o importante é não desistir. Continua perseverando, continua dando glória, continua na presença dele. Alguém pode olhar e dizer: olha lá, agora ele não se levanta, quando está de pé de novo, dando glória e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é isso? É Deus fazendo a obra de forma gloriosa. Sentir fraqueza ou ter falhado, coloca isso no seu coração. Sentir fraqueza. Quantos aqui já não se sentiram fracos? Sentir fraqueza ou ter falhado. Quantos aqui já não falharam? Quantas vezes eu falhei hoje? Não significa que Deus não conta mais com você. Deus ainda continua contando com você. Deus ainda continua acreditando em você, não importa. Deus está mandando te dizer: ah, pastor, eu me sinto tão fraco. Ah, pastor, eu tenho falhado tanto. Mas Deus ainda continua acreditando em você. Quem diz que você não pode mais é a voz do inimigo. Quem diz para você parar e voltar e desistir é Satanás. Mas Deus está dizendo: eu ainda estou contando com você, meu servo, minha serva. Ah, mas o que é que eu tenho que fazer? Levanta a cabeça, sacode a poeira, siga em frente, mas não pare, não desista, vai em frente, não desista. Somos dotados de fraquezas e falhas, não existe perfeição em homem algum, mas a Bíblia disse no Filipenses 1,6 que nós estamos sendo aperfeiçoados, e aquele que começou a boa obra, Jesus, Ele vai aperfeiçoando, Ele vai trabalhando, e nós dentro dessa obra, que é a obra de Deus, nós vamos chegar lá, e vamos triunfar com Ele, e dar glória ao nome dEle. Havendo, Ele falou, Deus falou e se cumpriu.
Quando nós dizemos porque a profecia se cumpre e tudo que nós estamos vivendo é a palavra. Agora veja bem, quarto ponto importante, aprender a confiar. A Bíblia vai dizer no Salmo 125, versículo 1, a igreja sabe de qual salteado que vai dizer aqui. Salmo 125, de número 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, mas que não se abalam, mas que permanecem firmes para sempre. Oh, você não entendeu? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, rocha viva, rocha inabalável, mas que permanecem firmes para sempre. Fica na presença, aprenda a confiar. Aleluia. Não é apenas ter fé em Deus, temos que confiar totalmente no Senhor. Não é apenas ter fé em Deus, eu tenho fé em Deus, isso não adianta, todo mundo tem fé. Mas é confiar totalmente nele. Confiança em Deus é o grande segredo para mandarmos embora esse espírito da inconstância. Quando você confia, a inconstância não existe mais na sua vida. Quando você confia, a fraqueza, aquilo que te põe para baixo não vai existir, porque você confia num Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. Precisamos parar de fazer as coisas do nosso jeito. Irmão, deixa de fazer as coisas do seu jeito e começa a fazer do jeito que Deus quer. Deixa de querer fazer a obra com a força do braço e deixa Deus trabalhar em seu favor. Que a Bíblia vai dizer, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos, o Deus que fez os céus e a terra. Salmo 46 vai dizer, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, aleluia. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Confiança. Deus nos livrará. Deus nos livrará das mãos do adversário. Lembre-se que tem que confiar agora. Deixar Deus no controle não é apenas deixá-lo no volante. Deus dirige a minha vida. Não é só isso. Mas também não opinar enquanto Ele dirige. Confiar não é apenas, não. Quem é o dono desse barco? Jesus é o nosso general. Jesus é o nosso capitão. Mas então fica calado, não opina nada, porque se ele está no volante, ele sabe o que faz. Não queira opinar. Eu confio em Deus. Deus está na minha vida. E aí, Deus? E aí, Deus? E aí, Deus? Ei, confia! Porque Ele sabe o que faz. Ele está no comando. Os olhos dele são como chama de fogo, aleluia. Os pés como latão reluzente, aleluia. Glória a Deus. Os cabelos são brancos como a neve, aleluia. E na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele ainda está no controle da situação. Ele ainda está no seu trono. Ele não perdeu o trono, ele está nele. Ele está sentado e ele ainda tem controle de tudo. Confia. Deixa de ser crente sem estabilidade. Creia no que Deus vai fazer. Salmo 37:5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Deus vai fazer. Deus está realizando. Deus está trabalhando. Enquanto você está nesse culto aqui, ei, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você está aqui na casa dele, se alimentando da palavra, sabe o que está acontecendo? Ele está trabalhando em seu favor.
Ele está abrindo porta, Ele está quebrando barreira, Ele está cortando laço, Ele está promovendo alguma coisa para que você seja, aleluia, transportado numa dimensão espiritual mais elevada. Deus está trabalhando em todos os ângulos, Deus está trabalhando em todas as áreas. Deus nessa noite está trabalhando, porque Ele não descansa e não dorme. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que acontece com quem come, come e não faz nada? Fica gordo, fica obeso e vai até morrer. Não adianta nós recebermos a palavra e não exercitar aquilo que nós estamos recebendo, fazendo, compartilhando a palavra de Deus com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com o nosso irmão, com qualquer pessoa. Aproveite a oportunidade, o potencial que existe dentro de você, e por onde você passar, começa a falar: Jesus te ama. Eu quero orar por você. Jesus, venha na igreja comigo hoje, vem para a casa do Senhor. Isso é obra de Deus. Para encerrar nessa noite, a inconstância impede principalmente o nosso crescimento espiritual. A Bíblia nos desafia a sermos firmes e constantes, como está em 1 Coríntios 15, versículo 58. Precisamos quebrar o espírito da inconstância em nossas vidas. Vamos aprender, perseverar, igreja do Senhor. É tempo de romper. Lembre-se que ainda estamos vivendo no ano de 2020. E este é o ano de rompermos todos os limites. Deus ainda está nos dando a oportunidade de rompermos todos os limites, através da nossa bravura, através da nossa persistência, da nossa perseverança. Lembra daquela mulher que foi até aquele juiz para julgar a causa dela? Ele olhava e dizia: eu não vou atender. Mas ela perseverou, ela insistiu, batia na porta. De tanto incomodar aquele homem, de tanto persistir e perseverar, aquele moço disse: eu não aguento mais essa mulher vir aqui todos os dias. Manda essa mulher entrar que eu vou resolver a causa dessa mulher. Lembra daquela mulher sinofiris, que a sua filha estava doente em casa? Aquela mulher sírio-fenícia, ela vem se arrastando, ela vem gritando pelo caminho, e o discípulo dizendo: Jesus, despede a mulher. Não, Jesus vai embora. Quando Jesus chega em casa, que Jesus está sentado à mesa, aquela mulher persevera dizendo: Senhor, me atende, me ajuda. Ele disse: não é lícito tirar os pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela é tão perseverante que ela vai dizer: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Quando Jesus vê aquilo, Jesus é comovido na hora, e Jesus abençoa e diz: vai, porque o milagre acontece na sua vida hoje. A sua filha está sendo curada agora. É a perseverança. Pessoas que não têm estabilidades, a obra de Deus está sofrendo com esse tipo de gente. Porque se o pastor não estiver ali toda hora, ele não vem para a igreja. Se a igreja falar qualquer coisa, se a palavra não condizer com aquilo que ele está pensando, ele já quer ir embora dela. Mas nessa noite Deus está dizendo aos nossos corações: o que Ele tem para nós, aleluia, ninguém vai tirar. O que Ele tem para mim e para você, ninguém vai roubar. Mas Ele manda dizer: fica na presença, fica na perseverança, porque a vitória vai acontecer, porque Deus avisou e se cumpriu. Quando Ele falou em Lucas 18, versículo 8: quando o Filho do Homem vier, será que Ele vai encontrar fé na terra? Será que ele encontrará fé na terra? Olha o que Jesus falou, é o que está cumprindo hoje. Mateus 24, 12 e 13: e por se multiplicar a iniquidade, ele falando, a fé de muitos se esfriará. Esfriará a fé de quase todos.
Mas no versículo 13 do capítulo 24, nós vamos encerrar aqui dizendo isso. Mas ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, este então será salvo. Será salvo. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo, vai adentrar as mansões celestiais. Ei, bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor, porque não entram mais em condenação. Mas você que está aqui ainda, fica firme, persevera, não desista. Vai vir muitas lutas, vai ter muita perseguição, o anticristo tem preparado todo o cenário para que ele possa dominar e reger sobre a face da terra. Essa doença, essa enfermidade que começou lá na China, é tudo uma armação para que o anticristo possa governar, porque ele precisa de uma nação, de um povo, de uma terra falida, para que ele traga uma resposta e um refrigério. Mas a Bíblia diz que quando isso acontecer, que não está muito longe, então pode se preparar, porque Jesus está às portas. 3 anos e meio de bonança. Quando disserem a paz e segurança, sobrevirá sobre a terra repentina destruição. Te prepara, porque dias piores do que esse virão ainda sobre a face da terra. Dias piores do que esses irão acontecer. Sabe como? Se você não tiver a marca, você não compra, você não vende, você não negocia, você não faz nada. E se pregar a palavra, vai ser morto ao fio da espada, vai ser levado aos cárceres, vai ser levado aos tribunais para negarem a fé que tens em Cristo. Mas só vai permanecer de pé aquele que persevera, aquele que busca a face do Senhor. Te prepara, Jesus está voltando, fica na presença dele. Crente que é covarde não vai ver a trombeta soar. Crente medroso, crente inconstante, crente que volta para trás, não vai ouvir a soar da trombeta. Mas somente quem vai ouvir o soar da trombeta fica de pé agora. Fica de pé agora. Você que está em casa me assistindo, te prepara, porque dias piores ainda estão por vir sobre a face da terra. Mas eu tenho certeza de uma coisa, pastores e obreiros, que quando antes que o mal venha, a igreja, a noiva vai ser tirada da face da terra. Antes que o mal seja implantado, essa noiva vai subir no arrebatamento e vai cantar o hino da vitória. Eu posso sentir a presença dele aqui. Sabe por quê? Porque ele falou e se cumpriu, está cumprindo. Porque passará os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Se alguém dizer para você: ei, está esperando Jesus, continua dizendo: tô sim. Mas seus avó, bisavó falaram. Você vai dizer: mas eu continuo acreditando em Jesus de Nazaré. Tu é um fanático, tu é maluco. Deixa ser maluco e fanático por Jesus. Espírito Santo, Santo Espírito de Deus, Santo glorioso Espírito Santo do Senhor, nesta noite aí está a tua noiva, está esta pessoa na casa dela. Senhor, eu não sei o que essa pessoa tem enfrentado, eu não sei o que essa pessoa era e o que ela está fazendo agora. Não importa o seu estado, Jesus conhece o teu coração. Jesus, aleluia, não te chamou para o fracasso. Jesus não te chamou para ser, aleluia, um prisioneiro, não. Jesus te chamou para ser honrado, para viver na presença dele, para adorar ele, para glorificar ele. Ei, deixa essa ilusão, porque Satanás não pode fazer nada por você. Satanás não pode fazer nada na sua vida, porque ele não tem nada. Porque tudo que tem e existe aqui foi Deus que criou e está debaixo das mãos do nosso Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Cordeiro Santo de Deus. Vem para Jesus, volta para Jesus, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Mas eu fui decepcionado, pastor, eu fui machucado,
machucado, eu fui discriminado, mas continua vindo para Jesus. Não desista, não olhe para o homem, não olhe para título de igreja, fica na presença de Deus, porque chegará tempo que não vai mais haver templos abertos, e só vai prevalecer aqueles que têm a palavra no coração. Então fica na presença de Deus, nesse culto. O Espírito Santo de Deus está dizendo que tempos difíceis sobrevirão ainda, mas só vai ficar de pé. Aleluia! Quem está na rocha, quem está na rocha, está sentindo ele aí? Está na rocha. Está sentindo ele aí? Está na rocha. Aleluia! Eu não vou fazer mais, eu vou parar. Aí é um problema seu, porque eu vou continuar. Aleluia! Deus derrama essa graça, essa unção e traz vitória sobre a vida dessas pessoas agora. Eu profetizo firmeza, estabilidade, que a palavra prevaleça na vida dessas pessoas, que essas pessoas que caíram, pessoas que estão se sentindo fracas, vão se levantar, sacudir a poeira e andar na tua presença. E assim nós estamos dentro de um processo. Nós estamos dentro de um processo. Que processo é esse? Pode ser olaria, pode ser fornalha, pode ser, aleluia, cova de leões, pode ser os magistrados que nós seremos levados. Nós estamos dentro de um processo, mas aquele que começou a boa obra vai terminar e aperfeiçoar cada dia. Você que crê nisso, levante as suas mãos para o céu, dá um glória a Deus, um aleluia, e aplauda o nome dele nessa noite. Aleluia, amém.